Alguns momentos parecem irreais demais para serem verdade, até que uma câmera os registra. Almas reais, incidentes sem explicação e acontecimentos que parecem maiores do que a própria ciência. Tudo capturado em vídeo. Essas não são apenas histórias. São gravações reais de coisas que a maioria das pessoas jamais acreditaria, a menos que vissem com os próprios olhos. Anjos, eu sei que vocês estão aqui. Ellie afirma que na foto é possível ver claramente uma figura humana. Jennifer Hodge, de Atlanta, estava sentada no sofá com sua filha quando o celular vibrou. Era um alerta da câmera de segurança de sua casa. Pensando se tratar de uma invasão, ela abriu o aplicativo e então paralisou. Uma figura fraca e brilhante estava parada no corredor e parecia exatamente com seu filho falecido. Ela correu para verificar a casa, mas não havia ninguém. Jennifer acredita que não foi apenas uma sombra, nem um truque de luz. Era ele, dizendo adeus uma última vez. O visitante final. Em 2017, um homem repousava em sua cama de hospital quando algo inesperado aconteceu. Uma sombra escura e borrada atravessou rapidamente o quarto, em completo silêncio. As câmeras de segurança registraram tudo, mas ninguém dentro do quarto percebeu. Não era fumaça, não era uma pessoa. As enfermeiras correram para dentro, mas o vulto já havia desaparecido. Alguns dizem que foi o espírito do homem deixando o corpo. Outros acreditam que era algo totalmente diferente. Algo que não deveríamos ter capturado em vídeo. Mas a gravação ainda está por aí. E continua sem explicação. Ajuda invisível. Certa noite, uma mulher desceu da calçada totalmente alheia ao fato de que um carro em alta velocidade vinha direto em sua direção. O motorista pisou nos freios, mas parecia tarde demais. Então, de repente, ela não estava mais lá. Já estava do outro lado da rua completamente ilesa. Tudo foi capturado pelas câmeras de segurança. E bem no momento em que ela desaparece do perigo, uma figura sombria surge ao lado dela, por apenas uma fração de segundo. Ninguém viu aquilo pessoalmente, só a câmera registrou. Alguns acreditam que foi um anjo da guarda intervindo no momento exato em que ninguém mais poderia ajudar. Raio dos céus. Não sei até que ponto essa foto é real, dizia alguém. Mas após um momento trágico, alguém tirou uma foto que parecia mais do que apenas uma imagem comum. Um feixe de luz poderoso atravessava o céu e tocava exatamente o local do ocorrido. O que realmente chocou as pessoas foi o que apareceu dentro da luz. Uma forma suave, semelhante a um corpo humano, subindo, como se estivesse sendo levado. As pessoas começaram a chamar aquilo de a escada para o céu. Não foi editado, não foi encenado. Simplesmente aconteceu. Um momento silencioso e belo que parecia muito maior do que qualquer coisa aqui na Terra. Alguns juram que aquela luz capturou o último passo de uma alma, flagrado pela câmera ao voltar para casa. Julgamento fantasma. No Japão, um grupo de pesquisadores realizou um experimento estranho. Usaram equipamentos avançados e um voluntário em profundo relaxamento. Durante quase uma hora, nada aconteceu. Mas então, algo bizarro surgiu nas câmeras. Uma névoa fraca apareceu próxima ao rosto da mulher, visível apenas pelas lentes. À medida que a névoa se movia, ela começou a assumir a forma de uma figura. Flutuava ao redor do corpo da mulher e então sumiu no ar. Ninguém na sala viu nada ao vivo, e depois daquele único evento a equipe cancelou o projeto sem dar nenhuma explicação. O que quer que tenham capturado, nunca mais aconteceu. Caminho sombrio. Uma câmera à beira da estrada registrou um momento difícil de explicar. Um cachorro estava parado, completamente imóvel, encarando a estrada. De longe, uma figura pálida apareceu. Movia-se como uma pessoa, mas havia algo estranho. Dois animais, um cachorro e um gato, seguiam a figura como se a conhecessem. E então, do nada, a figura desapareceu. Sumiu. O gato parou. O segundo cachorro olhou ao redor, claramente confuso. Mas o primeiro cão permaneceu imóvel, ainda encarando a estrada, como se já soubesse, o tempo todo, o que realmente havia passado por ali.
Colina da Virgem. Em Tapao, no Vietnã, uma colina tranquila se transformou em um lugar de mistério. Há cerca de 15 anos, moradores sussurravam histórias sobre avistamentos da Virgem Maria. Mas ninguém realmente acreditava, até que alguém filmou. No vídeo, pessoas estão reunidas em oração. E então, acontece. Uma figura brilhante aparece. Não era um reflexo. Não era uma estátua. Ela se move, só um pouco, como se respirasse. Mas esse pequeno gesto foi o suficiente. A multidão congelou. Alguns em choque, outros em lágrimas. Não era mais um boato. Aquele momento transformou Tapao em um local que até hoje permanece envolto em fé, mistério e reverência. Névoa que sobe. Após uma colisão frontal entre dois carros, houve muita correria. Enquanto os socorristas chegavam, um espectador filmava o ocorrido. Foi aí que algo estranho surgiu. Uma névoa suave subiu lentamente do local do acidente. A princípio, pensaram que fosse fumaça. Mas depois que a notícia se espalhou de que o motorista não sobreviveu, a névoa já não parecia tão comum. Alguns que assistiram o vídeo juram que não era vapor. Era algo saindo, algo partindo. Dizem que era a alma do motorista. Névoa sagrada. À beira de um rio em Honduras, um batismo pacífico se transformou em algo inesquecível. Quando duas pessoas saíram das águas, cercadas por familiares e amigos, uma névoa brilhante surgiu sobre elas. Mas não era neblina comum. Ela começou a formar uma figura. Era quase possível ver braços como se estivessem abraçando os dois. Alguns acharam que era só luz refletida, mas todos ali sentiram algo mais profundo. Dizem que foi um sinal espiritual, uma bênção capturada em vídeo. Real ou não, aquele momento deixou todos em silêncio. Aviso felino. A princípio, parecia apenas um vídeo normal, um gato descansando na sala de estar. Mas então, pequenos pontos brilhantes começaram a flutuar lentamente. Poderia ser poeira, mas eles se moviam de forma suave, constante, quase intencional. O gato não pulou, não brincou. Ele congelou, olhos arregalados. Depois, recuou com o rabo abaixado como se estivesse assustado. As luzes não sumiram de imediato. Elas pairaram ali, como se estivessem observando de volta. Foi algo pessoal, um pouco pessoal demais. Alguns dizem que gatos sentem coisas antes da gente, e depois disso é difícil discordar. O homem que sumiu. Pouco antes do amanhecer, uma câmera de segurança em uma rua tranquila registrou um homem caminhando. Tudo parecia normal. Até que não parecia mais. Quando ele chegou à borda da imagem, suas pernas começaram a desaparecer, depois os braços. E então, seu corpo inteiro simplesmente se desfez no ar, sem som, sem pausa. Só sumiu. Os donos da casa acharam que fosse uma falha na câmera, mas nenhuma outra câmera da região o captou. Era como se ele nunca tivesse estado ali, mas a gravação dizia o contrário. Seja lá o que fosse, não saiu de cena, desapareceu. Luz do Anjo Chelsea estava partindo. Apenas 14 anos, deitada em um leito de hospital, cercada por máquinas e orações silenciosas. Sua família se preparava para o pior. Até que algo estranho aconteceu. Uma forma brilhante e luminosa apareceu do lado de fora da janela captada pelo monitor. Uma das enfermeiras sussurrou: "Parece um anjo." E de repente, os sinais vitais de Chelsea melhoraram. Seu nível de oxigênio aumentou. Ela voltou a respirar. A mãe dela não precisou de provas. Ela sabia o que viu. Aquela luz não era só luz, era um guardião, surgindo exatamente quando o milagre era mais necessário. Uma bênção. Um milagre. O Espírito das Águas. Em Davao del Norte, durante uma missão de resgate em 21 de novembro de 2020, algo estranho apareceu em vídeo. Um homem chamado Dom Dom pulou para salvar um cachorro de rua. Ele empurrou o animal para a margem, salvando-o, mas não conseguiu sair a tempo. Enquanto as equipes buscavam seu corpo, uma figura fantasmagórica foi capturada caminhando.
acima da superfície da água. Quem viu acredita que era o espírito de Dom Dom, ainda ali, não pronto para partir. Recursos bizarros que surgem do nada nas estradas, bonecas que se movem sozinhas como se fossem possuídas, e locais que batem recordes absurdos de fenômenos sobrenaturais. É exatamente isso que te espera neste top arrepiante. Hoje você vai acompanhar vídeos tão perturbadores que vão te perseguir até nos sonhos. A gente já começa com um registro de arrepiar. O que você tá vendo aí na tela foi capturado por uma câmera Decam. A viagem parece super tranquila. É noite, a estrada tá quase deserta, pouquíssimo trânsito, um clima calmo que não dá nem pista do que vai acontecer a seguir. Por conta das diretrizes do YouTube, eu não posso exibir o momento exato do incidente, mas o que acontece segundos antes do impacto é simplesmente inexplicável. Uma figura humana, sim, uma pessoa, aparece em pé, bem no meio da estrada. E o mais bizarro, ela surge exatamente no ponto onde, instantes depois, o caminhão vai passar, sem frear, sem desviar, sem nada. Eric, que me enviou esse registro, acredita que essa figura pode ser o espírito de uma das vítimas, tentando entender o que aconteceu ali. Dá pra sentir a tensão no ar. Não dá pra afirmar com certeza que essa aparição causou o acidente. O caminhão, afinal, não fez nenhum movimento brusco para evitar ou sequer notou a presença dessa pessoa. O impacto foi direto e o mais estranho, essa pessoa simplesmente aparece, do nada, como se tivesse se materializado ali. E aí, o que você acha que tá acontecendo? Seria um espírito, um delírio ou algo ainda mais estranho? Nesse próximo vídeo, quero que você ative o modo teórico conspiratório, porque a coisa aqui é sinistra. A câmera flagra uma cena comum, uma rua cheia, trânsito congestionado, tudo aparentemente normal, até que, do nada, algo muito estranho acontece. Sem que ninguém perceba, uma figura misteriosa atravessa a rua. Sim, no meio do caos, uma silhueta enigmática cruza o caminho como se não fizesse parte do nosso mundo. A imagem é rápida, mais nítida. E o mais assustador, ninguém ao redor parece reagir, como se aquela figura simplesmente não existisse para mais ninguém além da câmera. Presta atenção, porque isso é só o começo. Quando vi aquilo pela primeira vez, pensei que fosse apenas um reflexo das luzes dos carros. Algo comum, talvez um truque da iluminação na estrada, mas ao olhar com mais atenção, não. Era algo completamente diferente. A figura era nítida, com contornos bem definidos, como o de uma pessoa real. Só que havia algo que não fazia sentido, um brilho intenso em torno dela, quase sobrenatural, que aparentemente ninguém mais via. Nenhum motorista reagiu, ninguém freou ou desviou. Aquilo com certeza não era normal, poderia ser CGI, uma montagem. Me diga você, o que acha que era aquilo?
O que vem a seguir parece ter saído diretamente do mais sombrio e aterrorizante filme de horror. A cena mostra uma jovem que momentos antes ouviu passos dentro de casa. Detalhe, ela estava completamente sozinha, por isso decidiu pegar a câmera e investigar, caminhando em silêncio, com movimentos cautelosos, esperando encontrar alguém. Mas o que ela flagrou foi muito, muito pior. Só de imaginar passar por algo assim já dá calafrios. A imagem que vemos não mostra sangue, cortes ou fios puxando objetos. Mas mesmo assim, o que acontece é assustador. O cabelo da garota simplesmente se ergue como se algo invisível estivesse puxando, e a reação dela é 100% real. Um reflexo puro de pânico, o tipo de medo que só quem passou por isso entenderia. Um arrepio inesperado. E aí, o que você acha que aconteceu ali? Esse próximo vídeo parecia ser só mais um daqueles registros fofos que uma mãe faz do filho brincando, só que, no meio da filmagem, algo sinistro acontece. ¿Lo notaron? Curiosamente, é a própria criança que percebe primeiro. Na gravação, tudo parece normal, até que a criança olha para uma das bonecas no chão. De repente, ela se move. Sim, braços da boneca se mexem como se ganhasse vida por um segundo. O garoto, assustado, mas curioso, pega a boneca e a afasta dali, trocando por outra. A mãe, que estava pertinho, não percebeu absolutamente nada. Só ao assistir o vídeo depois é que ela se deu conta do que tinha capturado. Um momento claro, estranho e inexplicável. Como isso aconteceu? Como ninguém viu? Mais uma daquelas situações que deixam a gente pensando por dias. Agora quero que você preste muita atenção ao que vem a seguir. Um explorador estava filmando sua passagem por uma caverna aparentemente deserta. Entrou, saiu, gravou tudo, nada de anormal, até ele revisar o material com calma, e aí veio o choque. Dentro de uma das cavidades mais profundas, a câmera captura algo estranho, muito estranho. Uma criatura curvada, de movimento esquisito, surge caminhando pelas sombras. Observe como ela se move. Preste atenção na cabeça. É impossível não sentir o estômago revirar. Essa gravação explodiu em fóruns e redes, gerando uma chuva de teorias. Seria uma espécie ainda desconhecida? Um ser alienígena? Ou apenas mais um truque da mente humana em ambientes hostis? Me diga aí, qual explicação te parece mais plausível?
Na quinta posição, voltamos a um vídeo que causou comoção nas redes sociais quando apareceu pela primeira vez. Talvez você já tenha visto, ou talvez não, mas ele continua tão perturbador quanto antes. A cena mostra um grupo de jovens que decidiu acampar numa floresta. Tudo parecia tranquilo, risadas, fogueira, clima de aventura, mas já na primeira noite, um deles saiu com a câmera e acabou flagrando algo bizarro no meio da mata. Vous avez vu un truc encore bouger? Bon, toi là. Il y a un truc là-bas? Minou, minou, j'ai trouvé ta mère. Putain! Putain. Il est mignon, Lucien. Eh, il est un peu gros le chat, j'aime pas ça. Je vais me barrer. Oh, non! Bah, il y a un. Tu vois, c'est de fils de gueule. Pour éclairer, putain! Uma criatura, uma forma estranha que se movia entre as árvores, como se os observasse. Não se trata de um animal comum, não é um truque de luz. A criatura aparece com nitidez o suficiente para fazer qualquer um largar tudo e sair correndo. Infelizmente, as câmeras da época não tinham a qualidade que temos hoje. Mesmo assim, a lanterna usada por quem gravava conseguiu captar algo. E esse algo é absolutamente bizarro. Uma criatura de aparência distorcida, cabeça desproporcional, braços longos demais para um ser humano. Tudo nela indica, não pertence a este mundo. Seria um alienígena, um ser de outra dimensão. Seja lá o que for, os presentes ali viram. E jamais esquecerão esse momento. Nunca. Esse aqui viralizou recentemente no TikTok. Uma jovem voltava para casa numa noite comum, depois de visitar uma amiga. Cruzando uma praça, ela começou a sentir algo estranho no ar. Um desconforto, como se estivesse sendo observada. Mas nada, nada a prepararia para o que sua câmera capturaria no final. O ambiente inteiro está carregado, o ar é pesado, e então, uma palmeira se mexe sem explicação, mas isso ainda é pouco perto do que aparece logo depois. Uma criatura estranha posicionada sobre um tipo de estrutura circular, como um poço. A primeira impressão, parece uma criança, mas então, ela se mexe. Um movimento brusco, rápido, e ela some dentro do poço. O tipo de cena que congela qualquer um. O mais perturbador, o local já era conhecido por histórias bizarras contadas na época da Semana Santa. Lendas locais que até então eram tratadas como apenas isso, lendas. Mas vídeos como esse fazem tudo parecer cada vez mais real. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários. O vídeo seguinte tinha uma proposta simples: registrar o reencontro entre amigos que não se viam há muito tempo. Uma ocasião feliz, leve, divertida, até que algo surge na parte de trás da imagem. Algo que ninguém consegue explicar até hoje. E aí está.
No fundo, uma silhueta sombria aparece, como se estivesse completamente alheia ao momento. Te quiero golpear. Te quiero golpear. Uma figura imóvel, fria, quase invisível no escuro, mas claramente ali. E o mais estranho, segundo quem gravou, ninguém, além do grupo, estava presente naquele local. Pode ser uma coincidência, talvez só uma sombra. Mas o fato é que a sensação de algo errado está lá. Uma presença silenciosa, invisível, mas inquietante. Você acha que é um fantasma? Uma aparição? Comenta aí. Agora, imagine o seguinte, um sinal de TV ao vivo, cobrindo os efeitos severos de uma frente fria que atingiu a região, tudo acontecendo em tempo real. E é nesse contexto que algo inexplicável atravessa a tela, bem atrás do repórter. Lo que se viene no solo para el día de la tarde, sino que porque lo que estamos viendo ahí es que probablemente lo que se viene no solo para el día de la tarde, sino que porque lo que estamos viendo ahí es que probablemente Uma figura, um vulto, algo que não devia estar ali. Preste atenção no que está para aparecer. Isso não é só mais uma tarde qualquer, não mesmo. Pode até parecer apenas fumaça. Mas não dá para negar que há algo de muito estranho nessas imagens. Infelizmente, a qualidade do vídeo não é das melhores, então não conseguimos analisar com mais precisão. Ainda assim, o que foi capturado é inquietante. Fechamos este top com um dos registros mais impactantes. Imagens registradas durante uma exploração urbana feita por um grupo de jovens. Eles estavam no ensino médio e decidiram entrar no antigo cemitério para gravar a aventura. No momento, tudo pareceu normal. Nenhuma normalidade, nenhum susto. Apenas uma noite estranha, mas tranquila. Ou pelo menos, foi o que pensaram. No, hombre, no sé ni el derecho. No, hombre, no sé ni el derecho. Só quando revisaram a gravação é que perceberam o que realmente aconteceu. A câmera registra algo a poucos metros deles, uma figura com contornos borrados, quase translúcida, cruzando o caminho como se simplesmente não estivesse limitada pelas regras do nosso mundo. Ela passa, e ninguém do grupo percebe na hora, nenhuma reação, nada. Somente depois, vendo o vídeo, se deram conta do que havia acontecido. Eles garantem, não havia ninguém lá além deles, mas confessam que durante a gravação
geração ouviram passos, vários, passos que pareciam se aproximar, passos que ninguém conseguia localizar. Até hoje não sabem explicar o que foi aquilo. Teria sido uma entidade espiritual, uma aparição ou uma pegada do além capturada por acaso? Você decide. Hoje vamos explorar algumas histórias arrepiantes de videogames que são verdadeiramente perturbadoras. Em 1996, com o lançamento dos novos jogos Pokémon de Brady Green, algo sombrio aconteceu no Japão. Uma cidade escondeu um segredo terrível que passou despercebido por muitos. Levou crianças ao suicídio. Este jogo assumiu um tom muito sombrio. Para aqueles que não estão familiarizados com Pokémon, aqui está o que você precisa saber sobre essa história. Existe uma cidade chamada Lavender Town, essencialmente uma vila repleta de fantasmas. É praticamente um gigantesco cemitério de Pokémon, cercado por edifícios macabros. De volta ao Japão, quando as crianças começaram a explorar esta cidade, algo estranho aconteceu. A famosa melodia de Lavender Town ecoava ao fundo, conhecida por suas frequências elevadas que só crianças e adolescentes podiam ouvir. Alguns relataram dores de cabeça ao ouvi-la, mas em casos extremos, essas dores se transformaram em confusão mental. Alguns jogadores foram levados à loucura, buscando desesperadamente uma saída final. Disse que cerca de 200 crianças perderam a vida naquele ano, enquanto outros foram salvos, mas não sem consequências inexplicáveis. Claro que depois de toda essa polêmica, a Nintendo não teve escolha. Precisou tirar do jogo a trilha original de Lavender Town e substituí-la por uma versão mais suave e familiar. Mas é aí que a história ganha um novo capítulo, e talvez o mais bizarro de todos. O que pouca gente sabe é que anos depois, em 2010, alguém decidiu revisitar o enigmático caso da síndrome de Lavender Town. E o que essa pessoa fez foi simplesmente genial e perturbador. Ela aplicou um espectrograma na música original. Para quem não sabe, o espectrograma é como uma radiografia sonora. Ele transforma qualquer áudio em uma imagem, revelando detalhes escondidos nas variações de frequência e intensidade. E foi aí que veio a surpresa. Ao analisar o áudio da trilha antiga de Lavender Town, algo estranho e visualmente inquietante apareceu. Quando a análise do espectrograma foi finalizada, o que surgiu deixou muita gente arrepiada. Figuras estranhas começaram a aparecer. Pareciam ser os 11 Pokémon da primeira geração, mas com formas distorcidas. Na época, alguns deles nem tinham sido oficialmente revelados, mas o mais perturbador veio depois. Entre os gráficos, surgia a imagem de um fantasma. E para quem conhece os Unown, aqueles Pokémon em forma de letras, a coisa ficou ainda mais sombria. Quando essas figuras foram traduzidas para o nosso alfabeto, a mensagem escondida na música era clara e direta: saia daqui agora! Até hoje, ninguém conseguiu explicar como ou por que isso foi colocado ali, mas esse foi só o começo. Existe outro mistério ainda mais bizarro, o de um jogo antigo e praticamente apagado da existência. Dizem que no final dos anos 80 surgiu um game chamado Paliluna, um jogo de aventura em texto, transmitido por disquetes, como era comum na época. Ele nunca foi famoso no mundo todo, mas era bem conhecido numa cidade da Califórnia. O curioso, ninguém sabe ao certo quem o criou ou quando exatamente ele foi lançado. É como se ele tivesse simplesmente aparecido. A lenda diz que Paliluna era um daqueles jogos em que você digita comandos e o jogo responde com textos. Algo bem básico, inspirado em títulos como Zork ou The Lurking Horror. Só que o clima era diferente, bizarro, inquietante. Ao iniciar o jogo, só aparecia uma tela preta com um texto simples e sinistro. Você está em um quarto escuro, a luz da lua brilha pela janela, há uma pá e uma corda no canto, existe uma porta ao leste. E aí vinha o primeiro comando, mas Paliluna não dava dicas, nenhum tutorial, nada óbvio. Se o jogador errasse, era levado a mensagens enigmáticas e sem sentido, mas se ele acertasse o comando correto, uma nova tela aparecia: receba sua recompensa. Paliluna sorri para você, você está em uma floresta, existem estradas ao norte, oeste e leste. Dizem que poucos conseguiram passar dessa segunda fase, mas os que conseguiram entraram em desespero e a história por trás desse jogo ficou ainda mais sombria.
mentira. Há quem diga que depois que alguém zerou Pale Luna e descobriu a verdade, todas as cópias foram destruídas. E o que foi descoberto? Ninguém sabe ao certo, mas o mistério permanece cada vez mais obscuro. Às vezes as pessoas achavam Pale Luna só mais um jogo quebrado ou mal feito e jogavam fora sem pensar duas vezes. Afinal, travava toda hora, reiniciava o PC, não tinha instruções claras. Mas a verdade é que o jogo estava escondendo algo muito pior. Na segunda fase, se você escolhesse qualquer direção que não fosse o norte, o jogo dizia algo bizarro, tipo seu sangue congela, e te forçava a reiniciar tudo. E naquela época, ligar um computador de novo era uma tortura de tão lento. Se por acaso você persistisse e avançasse, a terceira tela surgia, mas com o mesmo texto da anterior. Isso fazia os jogadores testarem comandos por horas, digitando todo tipo de combinação. Nada parecia funcionar. Só que aí vinha o detalhe sinistro. Se você escrevesse comandos usando itens da primeira tela, como usar corda ou usar pá, o jogo respondia com frases enigmáticas como "isso já foi feito" ou "não aqui". Era frustrante e desesperador, e cada tentativa exigia reiniciar o jogo. Isso fez muita gente acreditar que Pale Luna estava bugado ou inacabado, mas no meio dessa multidão de jogadores frustrados, um cara resolveu insistir. O nome dele? Michael Nevins. Michael tinha certeza de que havia uma lógica oculta ali, e mesmo com todas as falhas, passou mais de 5 horas reiniciando o PC e testando centenas de comandos, até que, finalmente, uma tela secreta apareceu. O texto dizia: Pale Luna sorri. Não há caminhos. Chão macio. A lua sorri largamente. Intrigado, Michael continuou tentando novos comandos. Após mais uma hora quebrando a cabeça, digitou: cavar buraco, jogar corda, enterrar. O jogo então deu uma resposta completamente fora do padrão. Parabéns, 40,2848-121,4434. Depois de perder quase um dia todo, tudo que ele tinha era um monte de números, mas ao analisar com cuidado, percebeu, eram coordenadas, latitude e longitude. Pesquisando, ele descobriu que aquelas coordenadas apontavam para um local chamado Floresta Nacional de Lassen, dentro do Parque Vulcânico de Lassen, na Califórnia. No dia seguinte, com mapa, bússola e pá em mãos, ele foi até o local. No meio da floresta, encontrou um pedaço de terra diferente do resto. Parecia recém-remexido, como se alguém tivesse enterrado algo ali. Michael começou a cavar, empolgado, achando que estava prestes a encontrar um tesouro secreto de um jogo lendário, mas o que ele encontrou foi a cabeça de uma garota em decomposição. A polícia foi chamada imediatamente. A investigação revelou que a cabeça pertencia a Karen Paulsen, uma menina que havia desaparecido 1 ano e meio antes em San Diego. O corpo dela nunca foi encontrado. As autoridades tentaram rastrear o criador de Pale Luna, mas até hoje ninguém sabe quem o fez. Com o tempo, surgiram boatos de que algumas pessoas estavam oferecendo centenas de milhares de dólares por uma cópia original do jogo, mas nenhuma reapareceu. Dizem que talvez ainda existam disquetes enterrados em algum lugar da Califórnia, mas o que Pale Luna realmente foi continua um dos maiores mistérios da internet sombria, e essa história só estava começando. A seguir, a gente vai falar sobre um relato postado por um usuário anônimo. Vamos chamá-lo de Juan. Ele compartilhou no 4chan uma experiência bizarra que teve jogando Minecraft. E não era um modelo, era uma versão alfa do jogo. E o que começou como uma gameplay normal, cortando árvores e pegando blocos, rapidamente virou um pesadelo digital. Quer que eu continue com a história do Minecraft também? Enquanto explorava o mundo recém-criado, Juan notou algo estranho ao leste de uma montanha. A vegetação era densa, coberta por uma neblina espessa, e no meio daquele cenário enevoado, algo parecia se mover. À primeira vista, ele achou que fosse apenas uma vaca, mas foi aí que tudo começou a dar errado. Contexto rápido.
O PC de Juan era bem modesto, com gráficos no mínimo. O jogo mal carregava as texturas à distância e a renderização era lenta. Mesmo assim, ele decidiu se aproximar, achando que poderia matar o mob e coletar algo útil. Mas à medida que caminhava por entre as árvores, percebeu que não era uma vaca, era alguém, uma figura parada, com a skin padrão do Steve, mas com algo perturbador, olhos completamente brancos, vazios. E o pior de tudo, era um mundo single player. Ninguém mais deveria estar ali, nem mesmo uma etiqueta com o nome de jogador aparecia sobre a cabeça daquela figura. Ela apenas olhava para Juan através da neblina, por alguns segundos. Depois, correu para o meio da floresta e desapareceu. Juan tentou seguir. Começou uma espécie de perseguição, desesperado para descobrir quem ou o que era aquilo, mas não encontrou nada. Sumiu sem deixar rastros. Ele tentou voltar ao jogo normalmente, mas logo começou a notar coisas ainda mais bizarras. Túneis perfeitos de 2x2 escavados aleatoriamente, pirâmides de areia no meio do oceano e árvores com as folhas cortadas de forma milimetricamente estranha. Em certos momentos, jurava ver aquela figura de olhos brancos observando de longe, escondida pela neblina, mas quando ajustava os gráficos para ver mais longe, ela sumia, como se só existisse nos limites da escuridão. Juan tentou encontrar novamente a entidade por dias, sem sucesso. Então, decidiu compartilhar a experiência em um fórum de Minecraft, escreveu tudo com detalhes, mas sua postagem foi apagada em menos de 5 minutos sem explicação. Tentou repostar, apagaram de novo. Logo depois, recebeu uma mensagem privada de um usuário misterioso chamado Herobrine. A mensagem tinha uma única palavra: pare. Tentou acessar o perfil do usuário, página de erro 404, como se nunca tivesse existido. Alguns dias depois, outro usuário do fórum entrou em contato com Juan por e-mail. Ele também tinha visto a figura de olhos brancos e misteriosos. E o mais assustador, esse usuário mantinha uma lista de pessoas que alegavam ter visto o mesmo ser, mas ninguém tinha provas sólidas. Um mês se passou sem mais pistas, até que a galera do fórum decidiu investigar mais a fundo e descobriu algo ainda mais bizarro. Rastrearam as origens do mito até a Suécia, país natal de Marcus Persson, o criador do Minecraft, conhecido como Notch. Juan então mandou um e-mail direto para Notch, perguntando se ele tinha um irmão. Muito tempo depois, finalmente recebeu uma resposta curta e enigmática: tive um irmão, mas ele não está mais entre nós. Alguns acreditam que Herobrine era inspirado nesse irmão perdido, outros dizem que era o próprio espírito dele, preso no código do jogo. Teorias nunca faltaram. Até hoje, de tempos em tempos, jogadores relatam avistamentos do Herobrine, especialmente em mundos single player, sempre à margem da névoa, onde os olhos brancos mal se destacam, mas nunca desaparecem por completo. E o mais estranho, essa entidade teoricamente foi removida na atualização beta 1.6.6, mas o medo, esse continua no ar. Quer que eu continue com a história do cartucho de Godzilla agora? A luta mal começou e o contador dizia que tudo terminaria em 40 segundos. Mas 5 minutos se passaram e o confronto ainda rolava intenso. Algo estava errado. Logo depois, o nível travou e começou a piscar com pixels vermelhos estranhos pela tela. Desconfiado, Zack tirou o cartucho para limpar. Quando voltou ao jogo, percebeu que um novo chefe havia surgido em Marte, mas esse chefe nunca existiu na versão original do jogo. Ele pensou: será que esse cartucho é um protótipo antigo? Mesmo assim, continuou jogando, mas o que aconteceu a seguir foi completamente fora do comum. O novo chefe foi engolido por outro monstro, como se algo mais estivesse interferindo no jogo. A tela piscou de novo e por um instante um olho vermelho apareceu sozinho. Sem entender nada, Zack continuou. Os próximos níveis estavam todos distorcidos. Alguns monstros pareciam versões corrompidas dos originais, e os chefes eram criaturas que ele nunca tinha visto antes. E então veio o momento mais sombrio. Ao invés de seguir para Júpiter, o jogo o levou para um planeta desconhecido chamado Patos, e logo de cara, o cenário era apocalíptico. Pedras destruídas, um céu ausente e um planeta vermelho pairando sobre tudo. Não havia inimigos, apenas um terreno vazio. Silencioso demais. A trilha sonora também havia mudado. Agora era uma música macabra, abafada e sinistra. Após explorar esse planeta, Zack chegou ao final e viu um ícone
ícone no mapa, uma máscara vermelha grotesca. Ele entrou no nível e tudo parecia o próprio inferno. O chão era de pedra vulcânica, o horizonte coberto por montanhas negras e ao fundo, fogo, muito fogo. Foi ali que surgiu a criaturas. Uma aberração vermelha, horrenda, que parecia uma mistura de aranha, dinossauro e esqueleto. Zack conseguiu escapar por pouco e foi enviado para um novo planeta, Trans. E ali, tudo ficou ainda mais estranho. Mais monstros nunca vistos, mais música perturbadora. E agora no mapa, surgiram níveis marcados com pontos de interrogação. Dentro desses níveis, um rosto apareceu na tela e fez 12 perguntas aleatórias para Zack. Ele só podia responder sim ou não para continuar, mas as perguntas iam de esquisitas a totalmente macabras. Você gosta do seu cachorro? Você confia no presidente? E então, você sente prazer em machucar as pessoas? A expressão do rosto mudava de acordo com as respostas. Era como se o jogo estivesse julgando ele. Zack avançou até que chegou novamente ao planeta da criatura vermelha. Só que dessa vez, o nível tinha obstáculos. Era como um desafio de parkour, mas macabro, com a besta o perseguindo o tempo todo. Ele quase escapou, quase, mas perto do fim gritou: "Não, dessa vez não." E essa foi a pior decisão. A criatura virou a cabeça lentamente e olhou direto para ele. A tela congelou. Em seguida, o jogo cortou para o próximo nível. Insano. A partir daqui ficou claro. Aquela história não teria um final feliz. Zack seguiu explorando o mapa. Cada vez que enfrentava um chefe, mais distorções surgiam, mais erros apareciam. Até que, mais uma vez, a face vermelha surgiu no mapa. O nível ficou ainda mais difícil, mas dessa vez ele conseguiu escapar. Só que, o pior ainda estava por vir. Horas depois, ele chegou a um novo mundo, o sexto, chamado Entropia. Zack decidiu trocar de personagem para variar, mas a história parecia se repetir. Até que tudo ficou silencioso, assustadoramente silencioso. Nenhum inimigo, nenhuma música sombria, apenas uma floresta calma, iluminada por uma lua gigante. Ele seguiu explorando até chegar a um lago. A lua refletia na água e então começou a afundar lentamente. Do nada, uma rachadura se abriu no meio do lago e dele surgiu algo. Uma criatura gigantesca, de aparência indescritível, emergiu das profundezas. Zack tentou lutar, mas o jogo mostrou algo ainda pior. Um aviso, algo que faria qualquer um largar o controle e nunca mais voltar. Segundo a história, tudo o que acontece no jogo tem ligação direta com o passado sombrio de Zack Mail, e mais especificamente com Melissa, uma ex-namorada que ele teve anos atrás. Zack sofria com episódios de instabilidade mental, e durante essas crises, Melissa entrava num estado estranho, olhar vazio, paralisada, como se tivesse saído do próprio corpo. Quando os episódios passavam, ela tremia sem parar, completamente tomada pelo medo, mas uma noite, tudo saiu do controle. Os dois estavam num campo sob a luz da lua, quando de repente Melissa ficou em silêncio e começou a encarar o céu, seus olhos vidrados, fixos na lua, e então começou a tremer violentamente. Zack tentou se aproximar, mas, sem aviso, Melissa saiu correndo em direção à estrada, direto para o tráfego. O acidente foi fatal. Zack nunca conseguiu esquecer. E ao que tudo indica, o cartucho que ele jogava guardava muito mais do que apenas um jogo. Os nomes dos planetas nos níveis, eles não eram aleatórios. Patos fazia referência à dor emocional. Francia sugeria um estado de dissociação. Demência. Bem, essa falava por si só. Esses nomes não eram apenas nomes, eram mensagens codificadas sobre o que Melissa enfrentava. E lembra daqueles olhos vermelhos que apareciam na tela? Zack pensava que era só um glitch, mas não, era Red, observando, esperando o momento certo para se libertar. O cartucho, na verdade, parecia ter vida própria, uma consciência, como se uma entidade estivesse presa ali dentro, faminta por sofrimento. Zack, mesmo apavorado,
decidiu continuar jogando, mas talvez essa tenha sido sua pior escolha. No próximo planeta, um novo símbolo apareceu no mapa, sem saber o que era. Ele entrou, era um cemitério. Lá, encontrou um anjo flutuando, mas antes que pudesse se aproximar, Red apareceu do nada e devorou o anjo numa cena grotesca e silenciosa. Depois disso, Zack conseguiu derrotar Red, mas só temporariamente. Então veio o último nível, logo de cara, uma tela escura, e Red apareceu com uma frase: "Você já sabe quem sou." E então, algo ainda mais bizarro aconteceu. O jogo pediu para Zack pular várias sequências, como se quisesse forçá-lo a atravessar uma série de monstros e visões perturbadoras, cada uma pior do que a anterior. O planeta final era o mais sombrio de todos. No confronto final com Red, Zack começou a sentir a dor na vida real. Isso mesmo, cada ataque que sofria no jogo causava uma dor física indescritível. Seu corpo não respondia. A única opção era vencer ou morrer. Zack então mandou seus últimos personagens para a batalha, um por um, mas Red matava todos com crueldade, até que, num último esforço, ele lançou Godzilla, sua carta final. Foi quando a verdade veio à tona. Apareceu um texto na tela: "Eu matei Melissa Simulation." Red era a manifestação da doença de Melissa, ou pior, era a própria entidade que a enlouqueceu. De alguma forma, tudo foi armazenado naquele cartucho, como se o jogo tivesse sido feito especialmente para Zack. Desesperado, Zack tentou vencer, mas Red abriu a boca, revelando um vazio grotesco, e devorou Godzilla por completo. Parecia o fim, mas então, o anjo do cemitério reapareceu. Ele revelou a Zack que era, na verdade, o espírito de Melissa, e que Red a mantinha presa naquele plano, impedindo-a de descansar em paz. Disse que, se Zack não a libertasse, ele acabaria tendo o mesmo destino. O anjo então desapareceu, mas antes entregou a Zack um novo personagem. Com ele, Zack voltou para enfrentar Red uma última vez. A batalha foi intensa, mas no final, ele conseguiu vencer. A tela escureceu, Zack foi levado de volta ao cemitério. Melissa apareceu uma última vez e sorriu. "Agora eu posso descansar em paz." Semanas depois, Zack fez uma última postagem. Disse que tentou destruir o cartucho, mas não conseguiu, porque toda vez que pensava em Melissa, algo o impedia. A única saída? Colocar o cartucho à venda na internet. E aí, porque nem todo mundo consegue sair ileso depois de encarar um cartucho amaldiçoado, ou um jogo que não devia existir. Se curtiu esse mergulho no lado sombrio dos games, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque tem muito mais mistério vindo por aí. Mas me diz nos comentários, você gosta desse tipo de vídeo? Quer mais histórias que nunca deveriam ter sido jogadas? E lembre-se, alguns jogos não têm game over, só tem consequências. Nos vemos no próximo nível, se você tiver coragem.